Olá, meus amigos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com vocês neste momento. Vamos dar continuidade ao nosso compromisso de analisarmos o Evangelho segundo o Espiritismo? O capítulo 28, onde Kardec apresenta uma coletânea de preces espíritas. E lembrando que na reunião anterior que nós fizemos, falamos a respeito do capítulo 27, que é pedi e obtereis. E lá nós dissemos alguma coisa em relação às modalidades de prece. Lembrando que aqui Kardec faz uma ressalva, porque o Espiritismo sempre fala sobre a importância de não fazermos preces decoradas sem sentimentos, palavras que nós muitas vezes não refletimos o seu significado. Então a ressalva é nesse sentido. Então o que nos orienta o Espiritismo é que nós façamos a prece de maneira singela, simples, num recolhimento íntimo e com palavras que nós possamos compreender o seu significado, ou simplesmente em pensamento, mas sentindo aquilo que nós estamos falando ou que nós estamos pensando. E com certeza a nossa súplica, a nossa prece chegará ao seu destinatário. Então, essa coletânea de preces apresentadas por Kardec é simplesmente como um roteiro, porque existem muitas pessoas que tem vergonha, receio, medo até de fazer uma prece, principalmente quando estão próximas de outras pessoas. E aqui elas têm a possibilidade de seguir um roteiro, porque nós encontramos inúmeros modelos de preces. Lembrando que Kardec inicia essa coletânea com a prece dominical, aquela ensinada por Jesus, e ele vai dando a explicação trazida pelos espíritos imortais sobre cada ensinamento, cada palavra, frase da oração da prece do Pai Nosso. Uma coisa que me chamou muita atenção, já faz algum tempo, quando eu tomei conhecimento sobre a tradução daquele primeiro termo utilizado por Jesus na oração do Pai Nosso. Quando ele se dirige a Deus, ali foi traduzido como Pai Nosso que estais nos céus. Só que depois, pelos estudiosos, foi verificado que o termo utilizado por Jesus em aramaico não significava Pai, mas um outro termo muito mais carinhoso, de muito mais respeito e intimidade. Na verdade, quando Jesus se referiu ao nosso Criador, ele disse papai, papai. Nós compreendemos assim a grandeza de Jesus e a maneira carinhosa como ele nos ensinou para que nós nos dirigíssemos ao Criador de tudo, ao nosso Pai, como Papai, de uma maneira íntima, de uma maneira bem mais próxima e sem rebuscamento nenhum. E aí em seguida vem aquele grande ensinamento da oração do Pai Nosso. Várias preces Kardec colocou nessa coletânea, como por exemplo, para pedir a força de resistir a uma tentação, ou ação de graças por um favor obtido, para pedir um conselho também nas aflições da vida, num perigo iminente. Existem várias preces que Kardec colocou neste capítulo, para que nós tivéssemos um roteiro a ser seguido, né? Então, num primeiro momento, aquelas pessoas que estão se afinizando, estão se reconhecendo como cristãos, que estão buscando colocar em prática os ensinamentos de Jesus,
estão se esforçando em renovar, em melhorar a sua conduta íntima, é um bom começo, através desses modelos que Kardec apresentou, de fazer uma oração para diversos casos, diversas situações. Uma, eu quero fazer referência aqui junto de vocês nesse momento, levando-se em conta a situação atual que a humanidade está passando, que nós estamos passando enquanto comunidade de espíritos encarnados e também os nossos irmãos desencarnados, que de maneira prematura têm retornado à pátria espiritual. Nós vamos fazer algumas considerações agora em relação a preces pelos outros. E aqui especificamente, que Kardec colocou para a gente, por alguém que esteja em aflição. Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos abrandar a amargura da posição de fulano, se isso for da vossa vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico assisti-lo em suas aflições. Se no seu interesse elas não podem lhe ser poupadas, fazei-o compreender que são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder seu fruto e tornaria sua posição futura ainda mais penosa. Conduzi meu pensamento até ele, e que ajude a sustentar a sua coragem. É um roteiro extraordinário de prece por aquele que está passando em aflição, porque segue e apresenta nessas palavras que Kardec nos colocou como roteiro, os ensinamentos da doutrina espírita. E eu quero me dirigir agora a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que tem passado por dificuldade diante da perda de um ente querido. A doutrina espírita deixa bem claro para nós, quando nós estudamos todos os ensinamentos trazidos através da codificação, que a vida espiritual, ela continua, ela é em abundância, e que lá é a nossa verdadeira pátria, e que aqui nós estamos de passagem. Então nós precisamos, nesses momentos de aflição que nós passamos, notadamente pelo passamento, pelo desencarne de um familiar, de um amigo, de um ente querido, nós precisamos equilibrar os nossos pensamentos, num primeiro momento, confiando em nosso Pai. Nada disso estaria acontecendo. Nenhum problema desse estaria se abatendo sobre toda a humanidade, se não existisse uma razão e um motivo para isso. Deus, nosso Pai, Papai, como Jesus se referiu a ele, não iria permitir o sofrimento aleatório, um sofrimento desproporcional ou desmotivado para seus filhos, de maneira alguma. Vamos ter essa confiança em nosso Pai, na providência divina. Vamos lembrar que tudo que existe é criação dele, e que tudo ele colocou à nossa disposição para o nosso progresso e a nossa evolução. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Nós sempre estaremos amparados. Assim como todos nós tem um anjo da guarda, um espírito protetor,
que está do nosso lado desde o nosso nascimento até o nosso desencarne e após o retorno ao plano espiritual, lá na pátria espiritual, quando lá chegarmos, também estaremos amparados. E se a nossa partida daqui para lá foi motivo de sofrimento e de dor para aqueles que ainda estão na experiência material, para aqueles que já estão no plano espiritual e que recebe aquele ente querido, aquele familiar, aquele amigo que passou pela labuta da experiência material, recebe com alegria, recebe com entusiasmo. Como nós, quando recebemos um familiar que vem de outra cidade, de outro estado, pessoa querida do nosso convívio, a passar um tempo conosco, nós recebemos com grande carinho, fazemos de tudo para que ele se sinta bem. Isso ocorre com aquele que retorna à pátria espiritual. Mesmo esses que nós vemos desamparados pelas ruas, pelas praças, que nós achamos que são sozinhos e que não tem ninguém, eles também recebem um amparo, porque também são filhos de Deus. Também serão recebidos no plano espiritual com carinho. Serão colocados em determinados ambientes de acordo com o seu passamento, de acordo com a sua história de vida, lembrando das consequências dos nossos atos. Consequência que são resultado daquilo que nós fazemos. Se agimos bem, colheremos a felicidade. Se agimos mal, infelizmente colheremos a consequência desse comportamento, mas tudo como aprendizado, para que aquele sofrimento que é consequência do mau comportamento sirva de lição para nós. Nenhuma punição de Deus em relação àquilo que nós fizemos, nenhuma punição. Ele é o nosso Pai. Quando retornamos à pátria espiritual e somos acolhidos, nós ainda estamos num processo chamado de perturbação. Pode ser um período curto, pode ser um período longo de vários anos, tudo como consequência da nossa vida aqui, da última experiência material. Mesmo assim, somos acolhidos e amparados. Para aquele que parte e recebe o amparo quando está na pátria espiritual, é um motivo de grande júbilo e alegria, conforme os espíritos nos orientam e a doutrina espírita nos informa. Lá existe uma grande felicidade. É lógico que essa separação do plano material para o plano espiritual nos causa dor e sofrimento. É natural que seja assim. É como quando um filho sai do seio da sua família e vai para um outro estado, vai para um outro país estudar, vai para um outro local após contrair um matrimônio, constituir a sua família. Nós sabemos que ele está bem quando vai para um outro ambiente assim. E nós, apesar da dor da separação, não é tão grande, porque nós sabemos que a outra pessoa está bem, que o nosso familiar está bem. Vamos ter em nossa consciência que o retorno à pátria espiritual é essa nova fase que o nosso familiar, que o nosso amigo, que o nosso ente querido está passando. Ele está sendo amparado e recebido por irmãos, amigos, familiares que o antecederam. É um motivo de alegria saber que ele está bem, que ele está amparado. Diante desse conhecimento que nós adquirimos, nós temos que equilibrar os nossos pensamentos.
não permitir que o desespero e a revolta se instale em nossa intimidade, porque Deus está amparando. A espiritualidade superior está conosco. E o nosso ente querido está recebendo o amparo que ele precisa. E nós, do lado de cá, precisamos equilibrar o pensamento e os nossos sentimentos para continuar a nossa jornada. Porque a vida não acaba. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de pensar que o nosso sofrimento é o pior de todos. Muitas outras pessoas estão passando por grandes dificuldades também. Se não foi pela perda de um ente querido, uma outra dificuldade. Doenças difíceis, uma vida, existência com uma doença de nascença incurável. Nós precisamos, através desse conhecimento, permitir que a serenidade se estabeleça em nós, para que tenhamos condições de passar pelo luto, passar pelo período de dor, de maneira mais serena e equilibrada, sem a revolta, porque quando assim nós agimos de maneira revoltosa, criticando Deus, criticando o mundo, achando que eu sou a pior da criatura, que eu não fiz o que eu deveria ter feito. Quando eu ajo dessa maneira, eu estou emitindo pensamentos que estão chegando no meu ente querido. Mesmo que ele ainda não tenha despertado no plano espiritual, ainda esteja naquele período de sonolência, ainda esteja no período de perturbação que nós chamamos, recebendo o cuidado necessário, ele está sendo atingido por esses sentimentos de dor que são muito fortes. Esse só é um motivo para que a gente se equilibre e mude o nosso ponto de vista. Tiremos a revolta, a dor e façamos com que o sentimento da esperança, da paz, do agradecimento pelos momentos que estivemos juntos atinjam aquele ente querido que lá está em recuperação. Ele vai se sentir muito melhor com isso. Nos coloquemos no lugar dele, daquele que retorna à pátria espiritual após ter sido acometido por um desencarne inesperado. E já esteja consciente e já está amparado, aconselhando, conversando aos cuidados de irmãos que estão lá há mais tempo que ele. Sabendo que nós estamos aqui em desespero, ele não fica sossegado com isso, fica preocupado. Porque lá ele recebe todo o carinho dos irmãos que estão ao seu lado e toma conhecimento e sente que a sua família está desestruturada, em desespero pelo seu desencarne. Olha como que são esses paradigmas daqueles que ficam e daqueles que retornam ao plano espiritual. Então, meus amigos, vamos prestar atenção em nossos sentimentos. Vamos confiar no Pai, em Jesus, na espiritualidade. Vamos trazer para a nossa memória aquilo que nós aprendemos, que a vida continua ensinada por Jesus lá atrás, complementada pelos espíritos superiores através da doutrina espírita. Vamos rememorar isso e fazer com que esse conhecimento nos dê força para superarmos esse período que estamos passando de dor, de luto, pelo desencarne de um familiar. Ele está amparado.
E não vamos esquecer, um dia vai chegar a nossa hora. Nós vamos retornar ao plano espiritual, que é a nossa morada verdadeira. Aqui estamos todos de passagem, não a passeio, porque a experiência da vida material, ela é extremamente importante. E precisamos retirar todo o ensinamento de todos os acontecimentos da vida para burilar os nossos sentimentos. E quando chegar o nosso momento, que nós possamos retornar à pátria espiritual melhores do que quando nós viemos para esse mundo material através do nascimento. Confiemos em Deus. Não são palavras jogadas ao vento. Tenhamos certeza absoluta disso, através dos ensinamentos de Jesus. A espiritualidade nos ampara a todo momento. E que essas palavras possam atingir a sua intimidade, de você que está passando por isso nesse instante, e possa refletir com boa vontade sobre tudo isso que nós falamos até agora, e que todo esse conhecimento possa trazer conforto à dor que você está sentindo nesse momento. Nós estamos amparados, tenha certeza disso. Meus amigos, nós nos alongamos um pouco hoje na nossa exposição, mas eu achei que nós tínhamos obrigação moral de levar uma palavra mais contundente, mais forte, diretamente àqueles que estão passando por grande dificuldade diante desses acontecimentos que a humanidade toda está se sujeitando atualmente. Que tudo isso possa servir de consolo para as nossas dores e aflições, e que possamos focar as nossas forças na nossa recuperação, nas preces aos nossos entes queridos que retornam à pátria espiritual de maneira tão prematura, diante de todo acontecimento que nós estamos sujeitos aqui nessa vida material. Que o Pai abençoe a todos nós. E eu quero finalizar junto com vocês fazendo a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Até mais, meus amigos, até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz de nosso Mestre Jesus.